Meus amigos, sejamos todos bem-vindos. Como nos disse José Herculano Pires, o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase na evolução humana. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo-o constantemente. É a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou-se no mundo. Meus amigos, no vídeo anterior vimos a questão de número 2 de O Livro dos Espíritos, que se deve entender por infinito. Veremos hoje a questão número 3, dentro do capítulo Deus e o Infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Vejamos então o que nos responde a espiritualidade encarregada da codificação. Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. A seguir, veremos então um comentário de Kardec. Ele faz esse comentário desta questão. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. A suprema majestade do universo é por dignidade própria o inconcebível e o incomparável. Não é digno de um raciocínio apurado dizer que Deus é infinito, se não sabemos o que é o infinito, por faltar ainda que seja uma abstração, sentido para tal na mente dos povos e mesmo dos espíritos. Ele passa a ter sua existência, e se ele existe, foi criado. Não pode ser nem ter os mesmos valores do seu Criador. A dedução formulada surge certamente da pobreza de linguagem, nunca para diminuir a personalidade central de todas as coisas. Nada se pode comparar ao arquiteto universal. Da sua vida estuante e vigorosa saem vidas com a marca do seu amor. Incomparável, somos todos filhos do amor. O infinito só se descortina para o homem depois de muitas experiências no campo da carne e do espírito. E na fase atual, ele ainda não conhece os mistérios de Deus, mas sente os efeitos de seu imenso amor pela criação. E é exatamente isso que lhe dá forças para continuar, mesmo desconhecendo estes enigmas, que só aos poucos vão se desvendando com o passar dos anos e das reencarnações. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua magnânima natureza. Somente Ele conhece a si mesmo. A nossa evolução ou despertar é gradativa, em todas as circunstâncias. O saber sobre o Senhor nos vem pela força do progresso, que nos entrega pelas mãos do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum da vida, comecemos a estudar a nós mesmos, com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus. E se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que Ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Somos espíritos imortais, estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento relembra ou lembra a inspiração e expiração que nos sustenta a todos. Usamos de todos os meios disponíveis que já conhecemos para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência, a filosofia e a própria religião que nos induzem a isto. No entanto, somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós, a pulsar dentro dos nossos corações
e a nos dizer: a paz seja convosco, que traduz toda a felicidade na brandura e suavidade do seu calor espiritual. Se o infinito passar a existir e for conhecido pelas almas com seus variados mistérios, não poderemos tomá-lo como a causa primária de todas as coisas, e sim como atributo da inteligência maior. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a Ele atribuímos o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque Ele, em essência, é incomparável. Deus é infinito nas suas perfeições, nas suas qualidades inerentes à sua personalidade, de que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê e muito mais, tudo o que os nossos sentidos não alcançam. Ele é Espírito e importa. Sim, que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele vibra nas forninhas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura, na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição, se referindo a Deus, é incompleta. Todavia vamos transcrever a do apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor. Ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Por esta falta de um entendimento maior a respeito de Deus, preferiu o homem ser temente. Ainda hoje as igrejas pregam a seus fiéis serem tementes a Ele, exatamente por isto, por ser algo tão grande que não temos uma ideia mais próxima de sua grandeza, e tudo o que nos foge à compreensão preferimos temer. Tememos o desconhecido. É mais prático e fácil. Isso tudo tem levado o homem à fé cega, o que por muitas vezes, ou na maioria delas, o torna dependente desta ou daquela igreja, permitindo-se inclusive ser explorado psicologicamente e até mesmo financeiramente, entendendo de maneira equivocada que barganhando, ou seja, negociando com Deus, receberia benefícios deles. Prática essa milenar, já adotada em tempos anteriores a Moisés, quando então a população ainda primitiva e hostil precisava ser dominada pelo medo, mas que, infelizmente, praticadas até os dias de hoje. Meus amigos, então, encerramos com esse comentário final de nosso amigo Chico Xavier. Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso e o amor merecem revanche. O resto, mais do que perda de tempo, é perda de vida. Meus amigos, muita paz a todos.